eu sou Vera Cristina Ataíde, coordenadora do Centro de Referência da Cultura Brasileira e do Centro de Pesquisa e Criação de Figurino da OCA Escola Cultural, um ponto de cultura, desde 2005, atuando nessa rede dos pontos e nessa dinâmica, né, entre a cultura popular e a educação. Né? Eu venho dentro dessa trajetória já há mais de 20 anos dentro, né, desse território da aldeia de Carapicuíba, onde é localizada a OCA, a Escola Cultural. Então, existe esse lugar onde o mestre é o que chega primeiro na OCA, seja por inspiração, seja para sentar no banco, seja para cantar, para dançar. E é assim que a gente vai criando a nossa escola. Então, a Escola do Saber da OCA está muito atrelado aos mestres e mestres da cultura, principalmente como começa, né? Como é que a OCA começa? Começa com o encontro de uma educadora, que é a Maria Amélia, do Fofão do Frevo, que é um educador hoje há muito mais de 20 anos da OCA, que era um bailarino, um dançarino popular de Olinda, que também trabalhou em projetos sociais, e uma cena, que foi a cena do Antônio Nóbrega, né, um artista conhecido, pernambucano. Então, esse trio, a cena, a educação e a arte e a rua se uniram e isso é um dos grandes embriões para que a OCA comece. E no decorrer, a gente teve sorte, né, conseguiu desenvolver um trabalho com qualidade, com compromisso. A gente também aproximou muito dos mestres, principalmente do Nordeste, especificamente Pernambuco, de onde eu sou pernambucana, e também como a maioria dos educadores, dos mestres, dos fazedores de cultura também vinham de Pernambuco. Então, a OCA tem um tom muito forte nessa questão de cultura popular e Pernambuco. Tem Minas Gerais, né? Tem Sergipe, tem a cultura paulista com o jongo, mas a cultura pernambucana foi o grande pilar onde sustenta até hoje, ilumina as crianças, adolescentes, adultos, os idosos. Temos também dentro dessa gama de cultura o lugar das mulheres, que são as mulheres rendeiras, são as mulheres da comunidade da OCA, que hoje desenvolvem um trabalho, né, que envolve moda, economia criativa, o artesanato, né, as mãos, também para o mundo. Iluminado muito pela cultura pernambucana, pela mestra pernambucana que faz parte do nosso contexto, que é a mestra Wilma. Então, a cada grau a gente foi caminhando e trazendo a cultura da infância, que também envolve esse brincar, né, o brinquedo, a saúde integral, a formação de jovens brincantes que também são formados para serem futuros educadores ou qualquer outra profissão que possivelmente eles queiram ingressar, mas que com esse olhar sobre a identidade cultural brasileira. E uma coisa muito particular da OCA, que, né, com mais de 20 anos de OCA, é a paixão pelo fazer coletivo, né? Isso eu acho que é um dos grandes motos que a OCA construiu nesse tempo todo. Tanto é que as políticas públicas nos ajudaram muito a amadurecer e a fortalecer esse caminho, projetos com interações estéticas com artistas da cena, projetos com mestre, projetos com fazedores, né? Às vezes que vem também para a parte da marcenaria, para os instrumentos musicais. Então a gente foi pouco a pouco construindo esse lugar do fazer sem fragmentação, né? A integração das linguagens expressivas. E um ponto muito crucial assim que eu vejo é a relação com a migração nordestina na aldeia de Carapicuíba. Isso também dá um tom muito especial, diferenciado, porque a maioria dos familiares que frequentam a OCA, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, são filhos de imigrantes. Então, a gente sempre brinca que a nossa educação é um vai e vem, né? Uma travessia de lá para cá, de cá para lá, onde essas crianças devolvem aos pais, devolvem aos seus familiares, uma cultura que muitas vezes estava adormecida dentro dos seus lares, por não achar um lugar em São Paulo para que isso tome força, para que se revele, se anuncie novamente ou se reinvente. E assim também uma coisa muito importante nesse nossos fazeres do dia a dia é a relação com o patrimônio histórico. A aldeia de Carapicuíba é uma aldeia jesuítica de 1580, onde essa aldeia também é um espaço de dilatação da OCA. A OCA tem sua sede, mas a aldeia de Carapicuíba é um espaço também ocupado pela OCA. E a gente se coloca nesse lugar da ocupação,
Falar na aldeia é falar em ocupação, falar na relação de patrimônio material e imaterial, e pensar a cultura como de uma forma integrada e criar um pensamento latino-americano, fortaleceu também a OCA. Hoje a gente também tem esse discurso que a educação se amplia para a América Latina e a América Latina ilumina a OCA. Então, os pontos de cultura hoje para a OCA é um lugar onde a gente aprendeu, onde a gente trocou, onde a gente conseguiu dizer: o Brasil é maior e queremos estar juntos, queremos atender maior número de crianças que possam reconhecer sua identidade, sua autoestima, né? E que muitas das dificuldades e desafios da sociedade, como racismo, né, a fome, a subsistência, possa ser reelaborada para uma melhor integração e reconhecimento desse povo brasileiro e do povo de Carapicuíba, que é onde está a OCA. Olá, eu sou a Bruna, do Instituto RIA, Respeito, Inclusão e Acesso, e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a nossa iniciativa, sobre esse processo de pontos de cultura relacionado à cultura e educação. O RIA ele surgiu basicamente de atividades resultantes das redes de pontos de cultura. Tanto eu quanto o meu parceiro somos aí resultados da política do Cultura Viva. A gente atuava em outras frentes também, em outros pontos de cultura, ligados também, os pontos de cultura também eram ligados à educação, mas a gente tinha essa vertente artística, mais necessariamente o teatro. E aí o RIA surge como uma espécie de uma alavanca, né, do nosso trabalho, só que voltado para a questão da pessoa com deficiência, voltado para a questão da acessibilidade. Então a gente passou a fazer aí atividades. A gente vem fazendo essas atividades desde 2018, mas sempre incluindo as pessoas com deficiência, tanto na plateia, como também no processo de educação da sociedade. Então, a gente faz, por exemplo, contações de história, nossas contações de história ensinam Libras. A gente tem um projeto aí de contação de história que circulou por praticamente 50 localidades da cidade e do estado de São Paulo, ensinando Libras para as crianças, difundindo a Libras, entendendo também, posteriormente, a gente passou a entender a importância da pessoa com deficiência como ator principal, né, das ações. Então, a gente também passou a desenvolver atividades artísticas que incluem essas pessoas com deficiência no nosso grupo, na nossa atuação. Então, a gente começou a trabalhar com artistas com deficiência e algumas atividades que são atividades artísticas, mas que têm esse cunho aí específico da pessoa com deficiência em destaque. Eu sou ciclista bonequeiro, sou palhaço e também faço parte da rede dos pontos de cultura. Comecei com uma associação que tem ali na frente de onde eu moro, aqui no Campo Limpo, e a partir disso, só aprendizado em relação à questão do fazer artístico, das bases. E aí, o encontro com a Bruna, né, éramos de outros pontos de cultura, e aí, desse encontro, vieram outras buscas também, como, por exemplo, acessibilidade. A gente tem uma experiência, por exemplo, de trabalhar com uma atriz surda, de realizar um trabalho durante a pandemia, chamado A Princesa que Não Sabia as Palavras, que foi um processo assim de muito aprendizado e conhecimento mesmo, porque a gente tem um olhar na acessibilidade com muita parede, com muito estereótipo, muito clichê. E essa sempre foi a nossa busca artística, né? Como tirar essas catracas invisíveis que existem na nossa sociedade. Durante a pandemia, a gente, por exemplo, se entendeu como pessoas que precisavam fazer algo e se adaptar à nova rotina e fazer algo que associasse ali, né, sempre partindo da nossa ideia da cultura e da arte, mas atuando ali pelas pessoas com o que a gente podia oferecer naquele momento. Então, por exemplo, a gente ofereceu cursos de teatro e educação, a gente ofereceu formas de incluir através da arte, um curso para educadores aprenderem a lidar com crianças com deficiência auditiva, mesmo sem fazer uso da Libras, o que a gente pode trazer para essa pessoa, porque a gente também entende que a gente está muito nesse lugar de formação, né? Desse lugar que as pessoas com deficiência sejam inclusas, mas que tenha essa sociedade que entenda também que ele também pode fazer, que ele não precisa esperar que o poder público faça, que ele não precisa acreditar
que exista uma ação somente do Estado, uma ação médica, não, que a acessibilidade está em todo mundo. Mas a gente entende que existiam algumas questões que afetavam as pessoas de uma forma um pouco mais prática. Né? A gente quer um mundo mais inclusivo, mas as pessoas estavam com fome. Então, a gente começou a desenvolver também trabalhos mais de ação mesmo, trabalhos em frentes de enfrentamento à fome. A gente conseguiu uma parceria muito bacana com a favela do Vietnã, aqui da Zona Sul de São Paulo, que tem 3.000 famílias em situação de extrema vulnerabilidade. E aí, com essa comunidade, a gente começou a participar das ações de arrecadação, a gente fez festa junina, a gente fez várias coisas com a favela do Vietnã, que são coisas que também são inclusivas. Então, a gente entende que a nossa relação com as pessoas, com o mundo, ela está muito pautada na pessoa com deficiência, mas ela está no entorno dela. Né? Na nossa contação de história, a gente acumulou aí um repertório muito bacana, encontros muito legais em comunidades que realmente não sabem realmente que existe uma outra forma de ver, de enxergar, de se comunicar no mundo. Mas a gente também quer se estruturar ali nessa questão de estar em alerta mesmo, né? Então, também trabalhar com a questão da saúde mental, que é tão complexa, mas que, ao mesmo tempo, também pode fazer parte dos pontos de cultura, também pode ser parte de um processo artístico. Então, acho que a nossa história é essa. A gente tem abraçado aí muitas frentes, mas eu acho que uma das principais questões que fazem parte do nosso nome é esse compromisso que a gente tem com a acessibilidade. Sim, eu acho que também tem a questão da gente ter uma busca também para os nossos profissionais. Então, a gente tem essa busca também de uma equipe, né? De consolidar uma equipe cada vez maior e mais bem preparada, porque não é fácil, assim como de palhaço fazer visita, não foi fácil visitar hospitais com pessoas ali doentes, pessoas famintas, pessoas com notícias muito ruins sobre a vida e você tentando levar um riso, levar poesia, levar outros caminhos. A gente absorveu muito bem a história do Cultura Viva, que é a cultura de baixo para cima, como estava informado lá no livro do Célio Turino, que é o enfrentamento, que é fazer chegar nas pontas. Né? A TEIA é uma das ferramentas mais importantes das redes de pontos de cultura do programa, né, Cultura Viva, que se tornou a lei. Então, a gente já está feliz de poder contribuir com a TEIA. A cultura arrasta a educação arrasta a cultura, elas só caminham juntas. Olá, sou Joyce, agradeço a todos, todas e todes por eu estar aqui presente. A Preta Pretinha, ela nasceu no ano 2000 com a criação de bonecos negros. E por quê? Eu sempre quis, na minha infância, bonecas negras como extensão da minha família para levar em diversos lugares. Eu não me identificava com as bonecas que tinham no mercado, né? E com relação à nossa trajetória, nós iniciamos a nossa trajetória por sentir na pele a dor do preconceito, que é algo assim que é muito forte. Desde criança, nós entendemos que as diferenças afetam psicologicamente, socialmente e até nos coloca numa situação de vulnerabilidade também, até pelo tom da pele, né? Então, o projeto Preta Pretinha, ele surgiu naturalmente, na busca de dar voz aos que se sentem excluídos e buscam direitos legítimos do ser humano, que podem ser compreendidos por meio da educação, principalmente pela educação, né? E por meio dos bonecos também. Educar dentro das perspectivas da igualdade racial e a valorização de todas as formas de expressão da vida e que a cultura, né, também nos proporciona. Nosso objetivo principal é desenvolver projetos de sensibilização e conscientização da questão racial e identitária. Os bonecos, eles servem de ferramentas, né? Eles são ferramentas lúdicas muito úteis
para que diversos profissionais possam trabalhar. E questões que envolvem, muitas vezes, situações delicadas da vida. Atende, por exemplo, alunos, tá? Educadores, profissionais de diversos setores, inclusive médicos. Esses bonecos eles contribuem muito para diversos tipos de atividade. Como ponto de cultura, tivemos mais abertura, que é fantástico, né? Para trabalhar de forma itinerante, abordando as questões étnicas, culturais também. Por exemplo, nós criamos a exposição Meu Cabelo é Bom, e acaba abordando também conceitos da beleza negra e características que mesclam cultura, história, antropologia. É algo assim que é muito importante, principalmente para a própria aceitação de crianças e adultos também. São ações baseadas em pesquisas e que contribuem com a valorização da nossa cultura e fortalece a autoestima e a autoconfiança. É muito importante estar abordando isso, né? Nós desenvolvemos oficinas de bonecos também como forma de incentivar o empreendedorismo, o que contribui para diminuir a desigualdade, né? E para essas diversas mulheres, né? É muito importante ter essa renda, né? Acreditamos na economia criativa, na cooperação e direcionamos ações dentro da economia solidária. Assim, nós estamos ampliando a rede e criamos conexões com o projeto com Rua, Arte, Serigrafia e Economia Solidária. E o Centro Integração pela Arte, Trabalho e Educação, CISARTE, que atuam nas questões complexas da sociedade, como a população em situação de rua, sendo que 70% da população é negra e sofre com desempregos e diversas vulnerabilidades. Assim, para consolidar o projeto dentro da economia solidária, estamos em pleno planejamento, buscando de forma criativa vencer esses reverses, né, do racismo estrutural. E as bonecas da Preta Pretinha, elas já estão atravessando fronteiras, né? No início de Preta Pretinha, muitas pessoas falavam, vocês são loucas, vão fazer bonecos negros e tudo mais. Mas eu acho que quando você tem foco, objetivo e sabe do que você está falando, tem autoestima também, tudo é possível. E nós queremos muito mais, tá? E tem que multiplicar e tem que espalhar, sim, esse projeto para o mundo. Nós pensamos dessa forma. E aí também é importante agradecer à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né? E eu quero agradecer aqui a organização da teia cultural e que sejam renovadas nossas forças, principalmente em 2023. Olá, meu povo ponteiro, quanta saudade de vocês. Meu nome é Cláudia Borges, como sou conhecida por aqui, sou do Ponto de Cultura Balcão de Artes e Cultura Viva, de Santa Fé do Sul, e também do Ponto de Cultura Escola Livre de Teatro de Jales. Eu trabalho com musicalização, trabalho no Ponto de Cultura Escola Livre de Teatro, também trabalho em escolas privadas e escolas municipais. Essa musicalização, ela surgiu dentro do Balcão de Artes, né? Ali eu me formei em piano, ali eu dava aula de canto, dava aula de piano e também dava aula de musicalização.
Com a expansão do ponto de cultura, muitas pessoas começaram a entender o que era a musicalização, o que era esse trabalho. E aí saiu de dentro do ponto para as ruas. Isso foi muito bacana. O ponto de cultura de Santa Fé está desativado, mas como aqui ninguém nunca largou a mão de ninguém, eu estou no ponto de cultura Escola Livre de Teatro de Jales. O ponto de cultura hoje, ele tem um evento chamado Sarau no Ponto, que aconteceu primeiro em 2018, na casa de uma colaboradora e de uma aluna. Era uma reunião entre amigos e a gente se reuniu para cantar, para conversar, para prosear, para recitar poesias. E foi tão bacana que a gente resolveu levar isso para fora daquela casa e o Sarau do Ponto ganhou as ruas. Ele foi para a rua, em frente, né, à sede da Escola Livre de Teatro. E esse sarau, ele tem 4 pontos fixos. Isso é muito importante, onde a musicalização também acontece. A musicalidade, as oficinas. Né? A gente tem um dos espaços que chama Pontinho de Cultura. Nesse espaço Pontinho de Cultura é o espaço das crianças, né? Onde ali acontecem as oficinas, acontecem as brincadeiras, acontecem as rodas cantadas com a tia Cláudia e com outras pessoas também, né? Também a gente tem um espaço chamado Aqui Se Faz. Esse é um palco aberto, onde todo mundo pode se apresentar. Também tem o Pé de Poesia. O Pé de Poesia é um lugar de leitura, é um lugar também onde tem a feirinha de livros, troca de livros, né? E também tem o Sabor e Prosa, que é um lugar onde a gente se alimenta e também proseia. O ponto de cultura me trouxe uma coisa muito importante na minha vida, que foi identidade. E eu me emociono muito. Porque até então, na cidade pequena, você é conhecida pelo seu sobrenome, ou filho de quem você é, né? E com a história dos pontos de cultura na minha vida, eu passei a ser conhecida como a Cláudia dos pontos de cultura, ou a Claudinha da cultura, ou a Claudinha das rodas. E isso tudo foi através desse trabalho nos pontos, desse trabalho regional, desse trabalho estadual, enfim, né? Nós somos sede aqui de uma TE regional em 2010, que foi maravilhosa, que foi onde todos esses afetos tecidos foram fortalecidos. E lá na Escola Livre, nós já temos frutos de tudo isso, porque hoje a galera que faz o ponto andar, né, que organiza esse sarau, e são alunos, eles foram nossos alunos, né? Então já são os nossos alunos que estão tomando conta dessa rede ali na cidade, e essa rede expandindo e crescendo, e eles tomam a frente. Isso é muito importante, porque é um fruto, né? E ali na Escola Livre, eu consegui fazer com que a musicalização que eu fazia nas rodas, ela fosse diretamente para a intervenção no teatro. Então, assim, existiram peças, por exemplo, que surgiram na Escola Livre de Teatro, que surgiram das rodas que nós fizemos, de exercícios de aquecimento, por exemplo, com uma música de Manuel de Barros, um poema musicado de Manuel de Barros, e aí dali surgiram 4 peças de teatro. Então, essa musicalização, o teatro, a arte, a cultura, elas estão todas misturadas, estão tudo junto ali. Então, se não fosse tudo ter começado a musicalização lá do ponto de cultura, que foi para as ruas, e das ruas ganharam as mídias, e aí foi expandindo, talvez nós não estivéssemos, né, nem em Santa Clara, nem na rede particular, e nem fazendo tecendo, continuamos tecendo essa rede, e andamos em cardume, né, andamos em bando, sempre juntos, sempre ali, né, lutando, fazendo e acontecendo. E que a nossa rede siga, pulsante num verso, pulsante num ponto, pulsante no tecer, pulsante nessa alegria de retomar e de viver. Precisamos retomar, precisamos retomar. Né? Ninguém não parou, mas esse retomar coletivo é o nosso combustível, né? É o nosso start, é o nosso gás, é o nosso vai, faz, que a gente está aí. E é isso que a gente está precisando de volta, né? Dessa caminhadura, mas dessa caminhadura afetuosa, corajosa, artística e cultural. Todos juntos, sempre todos juntos somos fortes.